E aí, pessoal? Então, finalmente vim comentar as leituras feitas em maio de 2025. Vou tentar ser rápido, porque tem uma pilhazinha considerável e eu não queria fazer mais de um vídeo como eu fiz no mês passado. Então, vamos lá. Eu comecei o mês lendo esse clássicozão do terror, Drácula, do Bram Stoker. Gente, apesar de ser um calhamação, né, ele é bem grandão, ele tem mais de 400 páginas, ele é uma leitura super fácil e super rápida de ser feita, no sentido de que a leitura é muito leve. A narrativa ela é distribuída entre os personagens, então são entradas de diário e cartas, então a linguagem é super acessível, então, e a história é super interessante, então você vai lendo, quando você vê já acabou. Demorei um pouquinho, muito mais porque estava me dedicando a outras coisas, mas foi uma leitura muito fácil e eu super recomendo o Drácula do Bram Stoker. Tem várias adaptações cinematográficas, as que eu vi eu gostei, por mais que algumas sejam mais antigas e mais simples. Tem também os filmes do Nosferatu, que são baseados no Drácula, e também o último Nosferatu para mim é incrível. Eu adorei, a fotografia é muito linda, e eu conheci a história basicamente por lá, né? Assim, não tive contato antes com a história do Drácula. E a história do Drácula é bem conhecida, né? Assim, esse vampirozão, que é um conde de um castelo, e aí todo o clichê das histórias vampirescas tá aqui, nesse sentido de ele ser morto por uma estaca, os vampiros são mortos por estacas, a coisa do alho, do crucifixo, da água benta, tá tudo aqui, mas uma história bem envolvente e bem interessante. Então, super indico o Drácula do Bram Stoker. Li para o grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, que é uma escritora que escreve em francês, ela é de Guadalupe. A Maryse conta essa história, ou reconta a história da Tituba, que foi uma das negras consideradas bruxas na época de Salem, da Inquisição, da igreja e tudo mais. E ela era considerada uma bruxa, uma feiticeira, que fazia magia, aquela coisa toda pro mal. Só que, na verdade, aqui a gente entra em contato com uma pessoa super boa, que na verdade usa essa magia e usa esse contato que ela tem com esse outro mundo, né, que é o mundo dos invisíveis, né, que são as pessoas que morreram, que estão no outro plano, para fazer o bem, mas ela é atravessada por uma série de violências, ela é o tempo todo tentada e convocada a usar isso para o mal, mas ela não cede a isso. E aí aqui a gente vai acompanhando a história dessa negra que nasce de uma negra escravizada que sofreu violência, enfim. A Tituba foi uma pessoa que existiu, mas que historicamente não se tem muito registro. E a ideia da Maryse é recontar essa história biográfica, através do relato dela, enquanto uma mulher negra que sente os efeitos de vivências violentas dos seus antepassados. Então, ela se sente autorizada pela presença da própria Tituba, recontando essa história para ela e ela narrando em forma de literatura. Então é um texto super leve também no sentido da escrita, né? É uma escrita super acessível, embora a história traga episódios muito pesados e muito difíceis, mas de fato a escrita dela, poética e leve, torna a leitura fluida e rápida, enfim. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Vale a pena, muito bom. Li pela primeira vez um Rafael Montes, dessa vez o livro que eu iniciei, dessa vez não, o livro com o qual eu iniciei o contato com o Rafael foi Uma Mulher no Escuro, que foi um livro que eu ganhei do Dig, e que a gente leu juntos, eu, a Raquel e o Vitor, para uma live no Instagram. E, gente, aqui a gente tem um romance desse de mistério, de suspense, enfim, envolvendo aí crime, e é uma história brasileira, de um autor contemporâneo. Rafael é super habilidoso em contar, em narrar, em escrever, embora todo mundo diga que esse não seja o melhor livro dele, e aí, de fato, eu tenho que confessar que eu achei a história um pouco previsível. A gente tem aqui uma história da Vitória, que é essa personagem que quando tinha 4 ou 6 anos de idade, agora não me lembro bem, alguém invade a casa dela, mata os pais e o irmão dela, picha a cara deles com grafite preto, e só ela sobrevive, embora ele violente ela, as pernas dela, ele machuca as pernas dela, ela vai ser amputada, algo assim. E aí depois de 20 anos esse cara volta pra atormentá-la, e aí a gente vai ter os desdobramentos disso. E aí, assim, sem dar spoiler nem nada, de fato a história é um pouco previsível, porque tem poucos personagens e você acaba associando os personagens com
esses personagens que a gente quer saber quem é o assassino, se ele tá perto dela, se ele não tá, enfim. Mas apesar disso, é uma história muito interessante, tanto porque ela desperta muita curiosidade. O primeiro capítulo é muito bom, que dá esse preâmbulo do que aconteceu no passado dela e depois avança 20 anos. E o Rafael consegue, através dessa narrativa, prender a gente, fazer a gente se interessar pela história, mas de fato o final deixa um pouco a desejar nesse sentido de ser um pouco previsível e não muito complexo. Ele falha bastante em desenvolver os personagens, no sentido de que os personagens não são tão complexos e ele fica muito preso aos poucos personagens que tem na trama. É como se o livro tivesse sido escrito muito rápido, assim. Mas apesar disso, muito interessante você ver o potencial do Rafael. E de fato disseram que esse não é o melhor e que existem outros que são bem mais interessantes, mas gostei. Ele ganhou o prêmio Jabuti de literatura nos inícios dos anos 2000, acho que foi 2020, prêmio Jabuti 2020. E aí eu reli, na verdade, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, porque, como eu ia ler o Eu Tituba e traz essas questões de racismo, eu decidi reler o Pequeno Manual Antirracista, que eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. É um livro super didático, que vai trazer, de fato, um passo a passo, mais ou menos, de atitudes e ações que a gente pode fazer para sermos e nos engajarmos na luta antirracista. Então é super básico, mas ele é essencial, assim, porque ele diz o óbvio e o óbvio às vezes precisa ser dito. E o óbvio às vezes nos faz pensar no quão a gente não faz coisas óbvias no nosso dia a dia que a gente poderia fazer para minimamente ser uma pessoa diferente e se posicionar de um lugar diferente. Li O que é o SUS, do Jair Nilson Silva Paim. E aí aqui a gente tem um livro teórico sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro, e ele vai recontar a história do Sistema Único e fazer uma crítica a hoje, né? Assim, a como é que ele funciona na prática hoje. O Jair Nilson Paim é alguém super conceituado dentro do campo da saúde coletiva, e esse livro é super interessante porque ele tem um olhar super crítico sobre o SUS, e crítico da melhor forma possível, né? Porque ele tanto pensa os lados e os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. E mais do que meramente criticar, ele propõe algumas soluções possíveis ou reflexões possíveis para possíveis encaminhamentos. Então, é um livro curto, mas um livro que traz o essencial, tanto da história quanto do SUS na prática hoje. E aí, voltando para a literatura, eu li esses dois livros que são a continuação da saga dos Animais Fantásticos, da J.K. Rowling, que, na verdade, são os roteiros dos filmes, né? Assim, essencialmente é isso. Eu tinha lido um já faz um tempo, tava devendo o 2 e o 3, né? Até agora a gente só tem o 3, dizem que são 5. E aí aqui no 2 a gente tem a continuação direta do primeiro filme, que focava mais nos animais propriamente, e aqui a gente tem um foco maior na trama. Aqui são os crimes de Grindelwald, que é o rival, o antagonista aqui do Dumbledore, né? Eles são os protagonistas dessa história, apesar de terem outros. Na verdade, o protagonista mesmo é o Newt, que é um zoomagiólogo, algo assim. Então ele trabalha com animais, ele cataloga esses animais, ele estuda esses animais, ele cuida deles, enfim. E foi ele quem escreveu aquele livrozinho Animais Fantásticos, Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Que faz parte da biblioteca de Hogwarts e tal. Então, Newt Scamander, o nome dele. E aí aqui ele é o protagonista, porque ele é o aluno escolhido pelo Dumbledore para guiar os personagens aí nessa rivalidade com o Grindelwald, porque o Dumbledore não pode combater ele diretamente porque eles fizeram um pacto de sangue. Até então é o que a gente sabe. Aqui no terceiro, que são os segredos de Dumbledore, o que a gente vai ter a gente fica sabendo que o Dumbledore e o Grindelwald tiveram um caso no passado, eles tiveram romance, e eles fizeram um pacto de sangue. Por isso eles não podem rivalizar. No final do 2, se eu não me engano, esse pacto se quebra, né? Ele se materializa e esse pacto se quebra. E aí agora o Dumbledore pode enfrentá-lo diretamente. E aí aqui a gente tem a tentativa de ascensão do Grindelwald a tentar se tornar ministro da magia, e vai girar em torno de um animal sagrado que conhece a alma das pessoas. Então ele seria apto para escolher o novo ministro, que seria uma boa pessoa e tal. Embora o Grindelwald tente fazer aí uma treta para que esse animal escolha ele, acaba que no final das contas as coisas vão se desenrolar da melhor forma possível, mas a gente ainda tem aqui um final aberto que dá margem a uma continuação,
que eu espero que realmente vá até o 5º, porque não fechou, então a ideia é que continue, pelo menos nos filmes, e isso se transcreve em roteiro. Gente, realmente é um roteiro, ele funciona como uma peça de teatro, onde tem as marcações. Esse livro aqui é igual ao primeiro, ele é o mesmo tamanho e a mesma padronagem, eles foram feitos pelo mesmo design gráfico, mas aqui já não, já é uma padronagem diferente, todos eles têm uma luva, eles são bem chique, assim, o livro é bem confortável, mas essa padronagem aqui é diferente, tanto que esse volume aqui, ele é maior do que os volumes anteriores, né? Não fica igual porque foi feito por um estilista diferente, né? Por um design gráfico diferente. Para tentar concluir, eu li Odisseia, do Homero. Eu tinha lido a Ilíada, acho que ano passado, junto com o PV, e a gente juntos leu também Odisseia. A gente tentava ler alguns cantos por semana também. Acho que os dois têm 24 cantos. Bom, esse aqui tem 24 cantos. E aqui retrata a saga de Odisseu voltando da Guerra de Troia, né? A Ilíada retrata um pedaço da Guerra de Troia, lá no 9º ano da guerra, que dura 10 anos. E aqui, quando a guerra acaba, é a tentativa do Odisseu de voltar para casa. Odisseu ou Ulisses, em algumas traduções. E é a tentativa dele de voltar para casa, e ele passa por uma série de perrengues. E aí a gente vai ter contato com alguns personagens que são bem clássicos, como a Penélope, que é a mulher dele, que espera por ele, e que borda uma peça de tecido porque quando o Odisseu se ausenta por esses 10 anos, e ele demora mais 10 para voltar, e ele era o rei de Ítaca, as pessoas querem ocupar esse reino e desposar a Penélope, que era uma mulher super bonita e atraente e tudo mais. E aí se forma uma legião de pretendentes que invadem o castelo, a casa lá da Penélope, e comem as coisas, os bois, as carnes, os vinhos, e eles estão, né, depredando a herança do filho dela, né? Do filho dela com Odisseu, que é o Telêmaco. Enfim, e aí a gente acompanha o Odisseu tentando voltar para casa, né? Assim, ele passa por esses perrengues, como, por exemplo, o Canto das Sereias, que ele é amarrado no mastro. Acho que essa é a cena mais conhecida. Mas a gente também tem a Calypso, que tenta prender ele na ilha dela. Ele enfrenta um Ciclope, que é um gigante de um olho só, e por isso ele fura o olho desse Ciclope, por isso ele é odiado pelo deus do mar, que impede ele de voltar para casa. Enfim, ele realmente passa por uma odisseia para voltar para casa, por isso a Odisseia virou um sinônimo de algo muito difícil, né? Assim, uma grande jornada. E a gente acompanha tudo isso aqui. Eu gostei mais da Odisseia do que da Ilíada. Não, o contrário, gostei mais da Ilíada do que da Odisseia. Aqui às vezes é meio chato e às vezes é meio repetitivo, e as coisas parecem que não vão tanto para frente. E na Ilíada é mais aventuresco, assim, tem um teor de aventura maior. Aventura no sentido de ter muita batalha, tem muita carnificina, então ele é mais eletrizante. E aqui é mais calmo, embora ele passe por muito perrengue. Li também nessa edição da Germap, que é uma edição em forma de romance. Então, aqui é uma epopeia, então é em forma de versos, e aqui é em forma de romance, o que torna o texto mais compreensível. Então, eu intercalei a leitura dos dois. Aqui é mais juvenil, embora a linguagem seja super adequada para adulto também, mas é uma tentativa de contar a história de forma mais fácil, mais compreensível, e de fato é. Então, eu super indico essa edição da Germap. Por fim, eu li 3 HQs, que são duas do Black Sad, que é escrita pelo Dias Canales e Garnido. São 2 espanhóis, mas a edição é francesa, aqui traduzida em português pela SESI São Paulo, editora. E aí primeiro eu li o segundo, depois eu li o primeiro, porque eu não sabia a ordem. Mas esse é o primeiro, que se chama Algum Lugar em Meio às Sombras, e o segundo é Arctic Nation, que ambos são com o Blacksad, John Blacksad, que é esse detetive, e todos os personagens são animais, e ele é super didático, e ele é ótimo, o texto super fluido e compreensível, e traz umas temáticas bem interessantes. Num é uma investigação sobre o assassinato de uma atriz, e no outro uma questão racista e de ascensão de um regime fascista, e todos os animais antropomorfizados. É bem interessante. Por fim, Future Quest, que é essa HQ, que traz alguns personagens clássicos do universo Hanna-Barbera. Confesso que eu não gostei muito, porque eu não conhecia os personagens, mas são personagens bastante clássicos que voltam aqui para combater um inimigo gigante em comum. E aí tem essa coisa meio nostálgica desses personagens antigos, que não consegui me vincular muito justamente por não conhecê-los. Acho que é uma HQ voltada para quem conhecia esses personagens.
Então é isso, eu tive que correr porque vai dar os 15 minutos do vídeo, mas qualquer coisa me chama no privado que a gente comenta individualmente, cada um das histórias aqui. Um beijo.